part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Católica Lisbon, em particular à formação de executivos. O meu nome é Andréia Hidalgo e faço parte desta equipa da formação de executivos, em particular da equipa dos programas de inscrição aberta, onde se insere o programa Responsible Business. O objetivo de hoje desta sessão de informação é precisamente dar a conhecer um pouco melhor o programa Responsible Business. Para o efeito, temos connosco os diretores de programa, a professora Filipa Pires de Almeida, também diretora do Center for Responsible Business, e o professor Nuno Moreira da Cruz, também diretor da formação de executivos, e serão eles, enquanto quer diretores de programa, quer enquanto docentes do próprio programa, que nos irão falar um pouco sobre o mesmo e esclarecer todas as questões que possam ter. Relativamente a este programa, dizer-vos que este ano, 2025, será a 7ª edição, portanto, contamos já com 6 edições de sucesso, em que temos tido, de facto, um feedback sempre muito positivo de todos os nossos participantes e daí o programa continuar a fazer parte do nosso portfólio. Este programa tem tipicamente uma edição anual que se realiza entre abril e maio. Este ano será em maio, terá início no próximo dia 13 de maio e as candidaturas encontram-se a decorrer até ao dia 6. Não me vou alongar muito mais, porque de facto o mais importante é agora ouvirmos aqui a Filipa e o Nuno falar-nos sobre o programa. No fim, teremos ainda aqui alguns minutos para responder a todas as questões que possam surgir. Para esse efeito, eu felicito a todos os que tenham questões, por favor, que utilizem o espaço de Q&A que têm disponível para termos aqui a possibilidade de responder a todos e que ninguém fique sem resposta. Posteriormente, se houver alguma dúvida, também me mantenham em contacto, poderei sempre responder posteriormente por telefone, por e-mail, mas eu penso que hoje a maioria das questões ficarão respondidas. Portanto, uma vez mais, agradeço a presença de todos e agradeço à Filipa e ao Nuno a disponibilidade para estarem connosco e nos apresentarem aqui um pouco melhor o Responsible Business. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréia. Bom dia a todos. Eu tenho 3 chapéus, mas estou com um deles hoje. Eu sou o diretor da formação executiva, sou o diretor deste programa e sou também docente do programa. Eu estou aqui na minha capacidade de diretor do programa para partilhar convosco, juntamente com a Filipa, que os dois co-dirigimos este programa. Como dizia a Andréia muito bem, este programa começou exatamente quando a sério se começou a falar de todos os sistemas de sustentabilidade neste país, há cerca de 6 anos, e a verdade é que nós temos feito este seguimento dentro dos anos e as coisas têm corrido muito bem do ponto de vista da avaliação que é feita dos programas e eu quero partilhar juntamente com a Filipa aquilo que se vai fazer. Deixem-me então partilhar com vocês aqui uma apresentação. Eu penso que vocês a estão a ver. Deixem-me dizer 2 ou 3 coisas que são as mais relevantes e terminaremos a explicar-vos um bocadinho o cronograma.
Há duas mensagens que são nucleares a tudo isto, e é importante que vocês o entendam, porque este mundo do responsible business, isto é tudo menos física quântica. Isto é 2 mais 2 matemática é 4. Aqui muitas das discussões que nós vamos ter, e isso é a grande beleza deste curso, são discussões em que a maior parte das coisas, metade da sala diz branco e metade da sala diz preto. E, portanto, é preciso que nós entendamos o que é que está subjacente a muitas das coisas que vocês vão ouvir no curso. A primeira, e é algo que eu digo até me sentir saturado, é que eu não acredito em estratégias de sustentabilidade. E eu repito, eu não acredito em estratégias de sustentabilidade. Sustentabilidade é a estratégia. Se isto não for visto desta maneira, andamos a brincar ao greenwashing. E quando eu digo que a sustentabilidade é a estratégia, o que eu estou a dizer é que nós estamos a falar de tudo. Estamos a falar de estratégia, de marketing, de operações, de recursos humanos. Todas estas áreas que são nucleares nas empresas e que ou estão todas alinhadas à volta desta palavra de sustentabilidade, ou então não faz muito sentido falar nisto, mas vale dizer claramente que andamos a brincar ao greenwashing. Depois, segundo mantra, isto é a segunda mensagem nuclear. É evidente, eu gosto de dizer isto bem claro, é evidente que sem sustentabilidade económica nunca vai haver preocupações sociais e ambientais. Não vale a pena sermos ingênuos. Obviamente que esta sustentabilidade económica é o driver de tudo isto. Se não houver isso, ninguém nunca, não há empresa nenhuma que vai estar preocupada com os aspectos sociais e ambientais. E isto é ponto assente. Agora, o que é cada vez mais verdade é que se não houver preocupações sociais e ambientais, não vai haver sustentabilidade económica. E estas são as duas mensagens nucleares de todo o programa e que vão, de uma maneira ou outra, estar sempre subjacentes a tudo aquilo que nós falamos. Eu costumo reduzir isto neste slide, que eu, sobretudo, é um slide que eu partilho muito nas minhas aulas dos mestrados, licenciaturas e no Lisbon MBA, que é uma maneira de sintetizar tudo isto. É evidente, no profit, no planet and people, but no planet and people, no profit. Isto em inglês é tudo mais fácil de dizer, mas como eu digo, qualquer executivo hoje em dia, se tiver estas coisas bastante claras, eu acho que tem a capacidade de gerir não só o curto prazo, mas também o longo prazo. E esse é o desafio. Dito isto, nós temos que perceber o contexto. Porque é que chegámos até aqui? Porque é que estas edições do Responsible Business, já vamos na sétima edição, sempre com casa cheia? Porque é que isto acontece? Porque é que há 6 ou 7 anos não havia nenhuma cadeira nas universidades sobre Responsible Business e hoje em dia existe? Nós temos que entender este contexto para perceber porque é que isto é cada vez mais relevante. Primeiro é, obviamente, as questões ambientais. Eu acho que ninguém, isto aqui eu posso dizer, e nas aulas vamos falar isto com muita intensidade, de porque é que isto é importante. Aqui só estou a colocar 1 ou 2 slides sobre tudo isto, mas nós vamos ter uma sessão, pelo menos, em que é tudo. Temos que sair da sala com a claridade de porque é que isto é importante hoje em dia. E estas questões do planeta e das desigualdades sociais que criam este coquetel Molotov que temos em frente de nós hoje em dia. Eu ponho aqui o relatório de 2021, apenas e só porque é aquele relatório este é o relatório que os cientistas estão a fazer há mais de 30 anos. Portanto, isto sai todos os anos, mas isto é aquele relatório onde nós sentimos um bocadinho que é quase como os cientistas a porem muita emoção no que dizem, a dizer, já dissemos tudo o que tínhamos a dizer, os dados estão todos para tomar decisão, se não tomam decisão é porque não querem. E nós vamos falar muito disto. Depois este é o relatório mais recente de 2013, que é outro feito por esta entidade que ali está, 2023, com este tipo de conclusões. Tudo isto falaremos nas aulas, mas depois é alertar para isto também. Nós não estamos a falar, quando nós falamos de sustentabilidade, estamos a falar de sustentabilidade do ponto de vista económico, ambiental e social. E é preciso entender que a sustentabilidade social está no âmago de tudo isto. Como eu digo sempre, quer dizer, que é que vale às empresas mandarem os empregados todos apanhar plástico para a praia ou plantar árvores para a Serra de Sintra, se depois pagam diferente a homens e mulheres ou andam a explorar criancinhas nas fábricas onde fazem as coisas. Portanto, isto tem que ser visto de uma maneira holística, que é a palavra em que e nós vamos falar disto, das desigualdades sociais, porque é que elas estão a acontecer e porque é que se estão a agravar, sobretudo. Nós temos muito ouvimos tanta vez que 1% da população tem 99% da riqueza e parece que é tudo normal, não é? Mas também este ano, e sim, a edição deste ano vai ser bastante diferente, porque nós temos que entender este contexto tudo, mas isto também é contexto. E o elefante na sala tem que ser discutido. Temos que entender o que é que está a mudar hoje em dia. Todos estes desafios que nos vêm da administração americana, todos estes desafios que vêm a seguir e que nós estamos a ser confrontados com eles quase numa base diária. Uma Deloitte a dizer que afinal a diversity temos que pensar 2 vezes.
O Unilever, que nós vamos dar o case study do Unilever na aula, que sempre foi uma referência quando foi liderado pelo Paul Polman, de repente começa a ter muitas dúvidas, muito mais enfocado no curto prazo e na entrega do valor ao acionista no curto prazo. E, portanto, nós temos que entender isto e, sobretudo, porque é que isto está a acontecer e que formas temos de continuar falando disto, porque isto é importante, não deixar de falar do long term. As energias renováveis, com um imenso foco nas renováveis e de repente agora há um step back em algumas delas e parece que alguns dos compromissos que tinham já estão algumas a negá-lo e outras apenas a empurrar para a frente. Temos a administração americana a dizer que esta agenda de 2030 dos ODS, the rejects and denounce. Portanto, isto é tudo contexto e nós não podemos hoje em dia estar a falar do responsible business sem estar a falar deste contexto, deste vento que sopra a desfavor, porque os últimos 4 ou 5 anos o vento estava a correr de feição e aparentemente agora, por tudo o que nós sabemos, não está. E, portanto, não falar disto é um disparate. E nós temos que falar disto, e isto vai ser uma conversa que eu vou recorrer, eu e os meus colegas todos que vamos dar aula, vamos recorrentemente pôr na sala para ver a reação das pessoas e como é que temos debates informados sobre estas questões. E, portanto, isto acaba tudo, como eu digo sempre, isto é tudo about business case for action, ou seja, as empresas que sempre que já viram e continuam a ver isto como um business case, ou seja, é através da sustentabilidade que eu tenho a minha sustentabilidade económica. As empresas que são resilientes, que o entendem, não é a primeira lufada de vento. Eu, curiosamente, estou a acabar de preparar um slide em que ponho a história dos três porquinhos, em que o primeiro era de palha e aquilo desaparece, o segundo é assim uma coisa que aguenta, e a terceira é de facto a casa que aguenta. A casa que aguenta são aquelas empresas que estão muito resilientes, que já conseguiram tirar os seus processos e a sua cultura à volta destes temas e, portanto, é muito mais fácil seguir com isto pelo seu caminho. E, portanto, isto, se quiserem, são as mensagens nucleares disto. Agora, à volta disto, nós desenhamos um programa que, de uma maneira ou outra, são tudo áreas que afetam todos os temas ligados ao responsible business. E eu ia passar à Filipe, para a Filipe descrever, antes de passar a Filipe, só se calhar entrar no primeiro parte, que sou eu que o faço, que começa, como dizia a Andreia, no dia 13. Nós vamos começar a falar, esta primeira parte, que é tudo de, digamos, estratégia, é falar de tudo isto, pôr o contexto na sala, entender a sustentabilidade como uma vantagem competitiva, ser capaz de entender porque é que isto é de facto assim, entender temos o exemplo da Veolia, porque é uma empresa que nós consideramos muito, porque vai resistindo a todos estes, é daquelas empresas que nós consideramos mais resilientes, e portanto o exemplo deles, como é que eles chegam ao ponto hoje em dia de já ter os KPIs todos ligados à sustentabilidade completamente metidos dentro da remuneração variável, e portanto isto de ultimate goal é uma coisa dessas. Vamos ter a Teresa Abcacis, que é o que nos vai falar da transição energética. A Teresa foi até há pouco tempo administradora da Galp e, portanto, conhece este mundo bem e vai-nos fazer uma apresentação. E depois temos o nosso colega o João Cotter Salvado, que nos vai falar dos modelos de negócio de impacto. Porque isto, criar impacto é fundamental, como é que se mede impacto, tudo isto, o João vai ter 2 horas com vocês a explicar. E pronto, esta será a primeira parte do programa que nós chamamos a parte da estratégia. Depois entra a parte da operacionalização, Filipa. Muito bem. Oh, Nuno, eu se calhar aqui só antes de entrar na apresentação, só reforçar que não sei se ficou claro que esta parte da Viola é que é uma visita de estudo, não é? Se é uma visita na empresa, só para ficar claro para todos. Depois aqui começamos na parte da operacionalização com a sustentabilidade na estratégia, que significa, vamos ter aqui 4 horas para perceber como é que podemos operacionalizar uma estratégia de sustentabilidade e vão sair desta sessão com, vamos chamar um roadmap de implementação, ok? Vamos fazer isto não só em alinhamento, uma estratégia alinhada com os ODS, mas também com tudo isto que é o contexto ESG que hoje em dia as empresas têm que terem atenção. E depois vamos ter aqui um módulo com a Ângela Lucas sobre a legislação de sustentabilidade, não é? Ou seja, colocamos aqui da Europa para o mundo, que é o que mais afeta as empresas europeias, e falarmos um bocadinho de taxonomia europeia, da CSRD, da CSDDD, são as legislações que agora nestes temas da estratégia e da sustentabilidade, e neste caso o reporting, também mais afetam as empresas. Depois temos o António Baldac, que vai falar de Sustainable Finance, principalmente da visão dos investidores, não é? E das finanças sustentáveis e como é que estas são também importantes
para as empresas e como é que se gerem também os riscos ehm, de sustentabilidade dentro daquilo que são as empresas. E depois vamos ter a Cláudia Coelho, que é uma partner na Price, que nos vai falar sobre o reporting ESG e também vai trazer vários exemplos práticos e tentar com vocês operacionalizar também um bocadinho isto do que são estas obrigações da diretiva CSRD, ou Corporate Social Responsibility Directive. E depois terminamos aqui esta parte da operacionalização com o António Miguel, que vai falar de investimento com impacto. E também vai trazer um contexto não só de grandes empresas, mas também de startups e de novas iniciativas com impacto. Nuno, se quiser continuar. Sim, eu continuo. Eu acrescentava apenas que o António Miguel, para quem não o conhece, ele é o CEO da MACE e é talvez a organização em Portugal que mais tem feito para entender como é que se mede estas coisas do impacto. E, portanto, o António Miguel fará essa parte. Depois, em termos de liderança, no termos de liderança, porque assim, isto é tudo muito bonito, mas sem uma liderança responsável, aquilo que eu chamo de liderança com propósito, nada vai acontecer. E, portanto, é preciso entendermos o que é esta história da liderança responsável, quais são os traços fundamentais, o que é que faz a diferença, e teremos 4 horas disso, de temas de liderança com propósito. Depois, há esta sessão que vocês veem ali do trabalho em grupo, porque vai haver um trabalho em grupo, ou seja, o que nós fazemos é desafiamos no princípio do curso a escolherem uma empresa, que pode ser a empresa que vocês quiserem. Normalmente o que as pessoas acabam por escolher é uma empresa de um dos membros do grupo, porque como vão sair no final do trabalho, é muito hands-on, vai ser possível chegar a uma empresa e dizer nós podíamos fazer isto, não é? É algo que normalmente as pessoas aproveitam para trabalhar sobre uma das empresas de cada grupo. E nesta última sessão, o trabalho tem perguntas que vocês vão tendo que responder à medida que vamos falando no curso, e no final têm que, neste dia, que será o 4 de junho, têm que o apresentar a todos nós. Portanto, partilhamos uns com todos o que é que foi o resultado desse vosso trabalho, e devo dizer que é normalmente uma sessão bastante prática e motivadora para muitos, que é no fundo o resultado de várias semanas de trabalho. Nesse dia, nós vamos fechar com um painel de CEOs. Eu já convidei os 3 CEOs para este ano. Não vos digo já quais são, porque só ainda um é que me confirmou que pode nesse dia, e portanto não vos quero estar a dizer os nomes e depois, portanto, aparecem outros. Mas são 3 CEOs que já têm passado por lá, os CEOs de todas as grandes empresas portuguesas, e este ano será também a mesma coisa. Em que no fundo é tentar perceber isto, ou seja, isto é muito bonito, mas então na prática como é que se está a passar? Como é que vocês veem os temas do Responsible Business? Nós nesta sessão, nós fazemos sempre uma coisa, nós já temos cerca de 170 alumni que passaram por estes cursos, e portanto nós convidamos todos os antigos alumni a virem participar nesta sessão, e portanto aqueles que quiserem haverá aí uma oportunidade para se juntarem a nós, e é um network sempre interessante. E terminaremos com um jantar em que ainda não definimos o sítio, mas não será é um sítio obviamente que vai ser fácil de chegar e perto da Católica. E portanto isto é, se quiserem, o programa em geral que nós temos para vocês. Agradecer-vos, e a partir daqui é esclarecer as dúvidas todas que vocês possam ter. Muito bem, muito obrigada, Filipa, muito obrigada, Nuno. Eu acho que foram muito esclarecedores e mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade. Digo que acho que foram muito esclarecedores porque não temos muitas perguntas, mas ainda temos aqui algumas. Começando aqui pela primeira pergunta, em que consiste em como é que vai ser feita a avaliação, se são exames, se são trabalhos individuais ou de grupo. Dizer-vos que este nosso programa, assim como a maior parte dos programas da formação de executivos, não têm uma avaliação formal. Portanto, isto significa que não tem que ter uma avaliação para a obtenção do diploma no final do programa. Como o professor Nuno disse, tem de facto um trabalho de grupo, mas é a título formativo e para o desenvolvimento de competências, e não aqui com o objetivo de estar a fazer a atribuição de uma nota. Portanto, a atribuição do diploma está única e exclusivamente dependente da participação nas sessões. Portanto, é necessário que estejam presentes em 80% da carga horária do programa. Se por algum motivo houver a necessidade de faltarem, porque às vezes há alguns imponderáveis que não conseguimos controlar,
Esse módulo a que faltarem pode sempre ser compensado até 2 edições após a edição em que vocês se inscrevem, sem qualquer custo adicional. Portanto, esta era a primeira pergunta que tínhamos. Temos aqui também uma outra questão que está relacionada com o prazo de candidatura, portanto, podem candidatar-se até ao dia 6 de maio, isto partindo do pressuposto que há vagas até esta data. Se as vagas esgotarem antes disso, naturalmente o prazo será encerrado mais cedo, mas o que está definido é o dia 6 de maio. Temos também aqui uma questão, de uma outra pessoa que questiona se estiver fora do país em alguma sessão, se pode assistir online. Então, esta pergunta não é de fácil resposta, ou seja, ou melhor, não é resposta de sim ou não. O nosso regulamento permite que, de facto, os participantes possam frequentar até 25% da carga horária, online. No entanto, nós desaconselhamos totalmente que o façam, por todas as razões. A primeira, porque perdem um pouco a dinâmica de grupo e o networking, que nós acreditamos que é uma das mais-valias da formação de executivos. E por outro lado, não nos podemos esquecer que este não é um programa online, portanto, é um programa presencial em que o professor está em sala, em que a maior parte dos participantes estão em sala, e, portanto, obviamente que é mais complicado o professor dividir-se entre quem está em sala e entre quem está em casa. Agora, naturalmente, em situações pontuais, uma situação de saúde, uma viagem de trabalho inesperada, claro que a pessoa pode participar. Nós só gostamos é de salvaguardar que achamos que a experiência em sala é sempre a mais enriquecedora. Temos aqui uma outra pessoa que pergunta se podem fazer apenas módulos. Esta questão eu deixo ao critério dos diretores de programa, porque nem sempre é possível. Há algumas situações em que é possível, noutras não, dependendo do encadeamento dos módulos no programa. Portanto, aqui, se calhar, peço à Filipa e ao Nuno para se manifestar em relação a esta questão. Eu diria apenas, pois a Filipe pode acrescentar alguma coisa, mas eu diria apenas que é falhar a experiência, não é? Se fizer apenas alguns módulos, não faz muito sentido. E também entendo, do ponto de vista da logística, se não fizer os tais 75% dos módulos, não tem certificado. Portanto, fazer módulos, eu acho que não se ajusta de maneira nenhuma a este programa. Ok? Muito bem, obrigada. Tenho aqui mais uma questão para vós, que é como é que cada tópico do programa é aplicado a situações reais? São exemplos concretos? Filipe, quer começar? Pode ser. É assim, todos os professores vão dando exemplos concretos à medida que vão apresentando o seu modo, não é? Ou seja, quer eu, quer o Nuno, quer os outros professores, apresentamos, obviamente, alguma parte teórica, mas todos os cursos executivos, portanto, porque são executivos, têm que trazer sempre muito à prática e trazemos sempre exemplos de muitas empresas. Toda a parte da operacionalização irá, obviamente, não só ter exemplos e casos práticos de outras empresas, como, por exemplo, eu posso falar do meu módulo especificamente, como vamos falar da operacionalização de estratégia, vai ser aplicado mesmo ao vosso caso concreto. Ou seja, totalmente a parte da operacionalização vai ser uma parte muito prática e sempre com muitos exemplos. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. É isso mesmo, é só acrescentar talvez que é evidente que o facto de vocês terem um trabalho de grupo focado numa empresa vai-vos agilizar, vai ser muito fácil para vocês serem capazes de concretizar muito daquilo que aprendemos nas aulas dentro dessa empresa. Quando nós, por exemplo, trabalhamos um business case for action, como é que as empresas podem ganhar dinheiro com isto? E nós trabalhamos em 3 ou 4 vertentes, vocês adaptam isso à vossa empresa e dizem assim, epá, eu para me posicionar com uma vantagem competitiva na sustentabilidade é vender mais, é com preço maior, é reduzir custos, é o que for. É uma maneira muito fácil depois de integrarem todos estes conhecimentos teóricos. A última coisa que nós queremos, e isso desde a primeira edição, é que isto seja algo perfeitamente teórico. Isto não é teórico, isto é a realidade, é o mundo real, e também é por isso que eu quero insistir muito nisto, que é trazer o contexto atual. Isto é tudo muito bonito dizermos que a sustentabilidade veio para ficar, mas depois temos estes contravapor todos, e nós temos que entender tudo isto para ver qual é o próximo espaço em toda esta área. Muito obrigada. E temos agora uma última questão que tem que ver com o perfil dos participantes, e de que setores e que funções. Então, dizer-vos que o perfil é muito heterogéneo. Nós, em relação aos setores, felizmente temos tido
sempre participantes de quase todos os setores, o que, a nosso ver, enriquece muito aqui a dinâmica de grupo, desde a energia, à saúde, à banca, à indústria. Portanto, temos tido, felizmente, um número de setores Muita muito gente de alargado, serviços. muita gente de serviços e muito diversificado. E o perfil dos participantes, e corrijam-me se eu estiver errada, Filipe e Nuno, também tem vindo a alargar-se. Ou seja, numas primeiras edições, talvez tivéssemos mais só profissionais que estavam em funções de liderança, porque se calhar também nessa altura eram as pessoas que estavam as pessoas mais envolvidas nesta questão da sustentabilidade, mas cada vez mais temos tido também alguns perfis técnicos e com funções diferenciadas, não só ligadas especificamente à área da sustentabilidade. Mas aqui a Filipe e o Nuno poderão melhor explicar. Não é isso mesmo, não há nada mais a acrescentar. Fez muito bem, Filipe. Ok. Muito bem, então, não temos mais questões, e, portanto, vamos terminar a nossa sessão, cumprindo aqui rigorosamente os nossos horários. Agradeço uma vez mais a todas as pessoas que estiveram presentes, agradeço aqui aos nossos diretores de programa, mais uma vez, por toda a disponibilidade e empenho, e dizer a todos que espero ver-vos em breve, se possível, nesta edição do Responsible Business, que acreditamos que será mais um sucesso. Muito obrigada, o resto de uma boa semana a todos. Obrigado. Boa tarde, bom Obrigada. dia. Adeus.